Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, nessa passagem, apesar de muito conhecida, não deixa de ser muito forte para as nossas vidas nos dias de hoje. A Bíblia fala que Jesus ele vai entrar na aldeia de Marta e Maria. E quando ele entra na aldeia de Marta e Maria, ele vai à casa dessas duas mulheres, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E a Bíblia fala que Jesus entra, se assenta e ele começa a conversar. Ele começa a discorrer talvez das Sagradas Escrituras. A Bíblia fala que por onde Jesus passava, uma multidão ia atrás do Senhor Jesus, porque a sua fama já havia percorrido por todas as cidades circunvizinhas. E por onde ele passava, aonde Jesus chegava, uma multidão o acompanhava, porque todos queriam ver e viver milagres. Todos queriam presenciar o Senhor fazendo milagres. E por que não serem curados, sarados, libertos, receberem de alguma forma um milagre da parte de Jesus? Mas agora Jesus vai entrando na aldeia de Marta e Maria e Lázaro. E ele entra na casa dessas duas mulheres. E a Bíblia fala que ele se assenta e começa a conversar com aquele povo que estava ali. Os seus discípulos, talvez alguns curiosos, e Maria. A Bíblia fala que diferente de Marta, que estava afadigada, correndo de um lado para o outro, talvez Jesus chega sem avisar. E como uma boa dona de casa, Marta começa a ficar afadigada. O que eu vou preparar? Eu preciso correr para preparar um lanche, talvez um almoço. Ela nessa preocupação na cozinha, afadigada com muitas coisas, distraída com muitas coisas. A Bíblia fala que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o Mestre falar. Quem não queria estar como Maria estava? Quem não escolheria estar como Maria estava aos pés de Jesus? Ela não pediu nada, ela não falou nada, ela não disse: Senhor, eu preciso de um milagre. Ela simplesmente se assentou para ouvir Jesus falar. Sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes, quando nos chegamos diante do Senhor e dobramos os nossos joelhos para orar, para falar com o Senhor no nosso particular, dentro do nosso quarto ou no seu cantinho especial de oração, nós só sabemos pedir. Nós dobramos os nossos joelhos e só sabemos falar. Nós falamos, desabafamos, choramos, muitas das vezes reclamamos, e depois quando nós falamos, depois quando nós cansamos de falar, nós nos levantamos. Mas é nesse exato momento que nós precisamos parar para ouvir o Senhor falar. Sim, Ele quer falar conosco. A oração é um diálogo. Você fala e depois Ele vai falar com você. O Mestre quer conversar com você. E nós precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo para entender quando é Deus
quem está falando, para entender a voz, para sentir o teu toque e perceber quando é o Senhor quem está falando conosco. A Bíblia fala que, diferente de Marta, distraída com muitas coisas, muita tarefada, muita fadigada, Maria se assenta. Maria se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir o Mestre falar. E começa a ouvir o Mestre a discorrer das Escrituras. Talvez a pregar ali para aquele povo. Maria estava fascinada com as palavras e impactada com as palavras que saíam da boca do Mestre. Ela não queria falar nada, ela só queria ouvir. Será que você tem se calado para ouvir o Senhor? Será que você tem feito como Maria, prostrado seus joelhos ao chão e dito: Senhor, eu não quero falar nada, eu só quero te ouvir. Fala comigo. Há diversas formas pelas quais o Senhor pode falar conosco. Ele pode falar através de um louvor, Ele pode falar através da sua palavra, Ele pode falar através da oração, através da vida de uma criança, Ele pode falar através do vento, Ele pode falar através da natureza, até mesmo de uma formiga no chão, carregando a sua folhinha. Há milhares de formas com que o Senhor pode falar conosco. Mas a pergunta é: você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Você tem parado para ouvir o Senhor falar com você? E quando Ele fala, você tem obedecido Ele? Você tem obedecido a sua voz? Você tem parado para ouvir o Senhor falar? Porque Ele tem falado conosco. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Enquanto muitos têm andado distraídos com muitas coisas, enquanto muitos têm andado se deixando levar por coisas banais, enquanto muitos têm andado se deixando ser levado por coisas que não edificam, coisas que não somam nada, não vão te fazer crescer espiritualmente, ainda existem Maria, crentes como Maria, que ainda se assentam aos pés de Jesus, só para ouvir o Senhor falar. Ah, querido, a palavra do Senhor, a voz do Senhor acalma qualquer tipo de tempestade. A voz do Senhor acalma qualquer tipo de tempestade. Ela traz calmaria em meio à tempestade. Ela traz calmaria em meio a um vento forte, tempestuoso, a um mar bravinho. A voz do Senhor acalma qualquer tipo de tempestade. Ela traz calmaria, ela traz refrigério, ela traz paz. Você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Porque Ele tem falado conosco. Ele quer falar com você. Às vezes, no ligar o rádio, antes de procurar uma estação que você tem costume de ouvir, é naquele momento que o Senhor vai usar uma pessoa ali naquele rádio para falar o que você precisa ouvir. Deus não fala muitas das vezes o que nós queremos. Ele fala o que nós precisamos, porque Ele conhece a nossa estrutura. E a palavra do Senhor diz que Ele lembra. Lembra, Senhor, que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde você aguenta caminhar. Ele sabe até onde você aguenta nessa provação. Então, querido, você orou. Você dobrou o seu joelho para falar com o Senhor. Falou tudo que tinha que falar. Então, se cale para ouvir a voz do Senhor. Ele quer falar com você nas madrugadas. Ele quer falar com você através do seu clamor, da oração. Ele quer falar com você. Ah, Ira Luana, eu não tenho conseguido ouvir a voz do Senhor. Eu não tenho conseguido ouvir. Eu não estou conseguindo ouvir a voz dele. Como que eu faço para ouvir a voz do Senhor? Comece a orar e a buscar do Senhor sensibilidade. Senhor, dá-me sensibilidade para ouvir a tua voz, para entender quando é o Senhor quem está falando comigo, porque eu quero ser tocado pela tua palavra. Eu quero ser inundado pela tua palavra.
Porque a palavra do Senhor, quando vem, ela transforma. A palavra do Senhor, quando vem, ela nos leva a um caminho da verdade, de transformação, de libertação. É impossível a palavra do Senhor ser pregada e não haver mudança. E não haver mudança. É impossível a palavra de Deus ser liberada e ela não surtir efeito na vida de alguém. A semente foi plantada. Enquanto Marta estava fadigada com muitas coisas, Maria se assentou. Eu não sei qual era a palavra que o Senhor Jesus falava e pregava para aquele povo, talvez na sala de Marta e Maria. Mas aquela palavra cativou a atenção de Maria, a ponto dela se esquecer de todas as demais coisas. E aí Marta vê aquela cena, observa tudo aquilo e não se contenta em ficar calada e vai até Jesus. Senhor, o Senhor não se incomoda que eu estou tão atarefada e ao invés de Maria estar me ajudando, ela está aí, assentada nos seus pés. E talvez no pensamento de Marta, o Senhor ajudaria ela e mandaria Maria: vai Maria ajudar sua irmã. Vai Maria socorrer a sua irmã. Ela está fadigada. Ela está precisando de um auxílio lá na cozinha. Vai Maria. Mas o Senhor olha para Marta e diz: Marta, Marta. Sabe o que me chama a atenção? Todas as vezes que o Senhor chama o nome de alguém por 2 vezes, Ele está chamando a atenção daquela pessoa ao que Ele está prestes a falar. Quando Ele chama Samuel, quando Samuel estava dormindo, era para um despertamento. Samuel, Samuel. E por algumas vezes, 3 ou 4 vezes, o Senhor vai chamar Samuel. E todas as vezes que Ele chamava Samuel, Ele chamava por 2 vezes. Samuel, Samuel. Desperta, Samuel. Desperta, Marta. Quem está falando, quem está dentro da tua casa, vale muito mais. A presença deste que está diante de você vale muito mais. Como está a sua vida com Deus? Como anda a tua vida com Deus? Você tem priorizado a presença dele? Ou você tem colocado outras coisas fúteis, inúteis, no lugar de Jesus? No lugar daquilo de quem deveria ser prioridade na minha e na sua vida. Como está o nosso altar? Como está a nossa vida diante do Senhor? Porque uma das lições que podemos tirar nesse texto de Marta e Maria, quando Jesus está na casa delas, e Maria está sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta está distraída com muitas coisas, é isso o que tem sido prioridade na sua vida. Quem você tem colocado como prioridade na sua vida? Reveja os seus princípios, reveja os seus conceitos, reveja o que é verdadeira adoração para você. Não é só quando você está dentro da igreja, porque não começa lá, começa dentro da sua casa. E o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, quando Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar, a adorar. E não começa dentro do templo, na igreja, mas dentro do nosso quarto, com a porta fechada. Querido, quem você tem sido? A distraída e atarefada, fadigada e distraída com muitas coisas da Marta? Não se engane, Marta nos ensina muita coisa também. Mas neste contexto em que o Senhor está me usando a ministrar, Ele está dizendo: não ande distraída como Marta, mas priorize a palavra e a presença de Jesus sobre todas as coisas como Maria. Quando Marta reclama, o Senhor diz: Marta, 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 desperta. Marta, acorda. Enquanto você está distraída, achando que o que você está fazendo é importante, e não deixa de ser, mas não é mais importante do que a presença de Jesus dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Aleluia. Ele diz: Maria, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada, distraída com muitas coisas.
Marta, a sua ansiedade tem te impedido de fazer como Maria, sentar aos meus pés. Uma pessoa ansiosa, ela fica inquieta. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue ficar parada no mesmo lugar por muito tempo. Uma pessoa ansiosa, ela fica agitada, inquieta, fadigada, distraída com muitas coisas ao mesmo tempo. E o Senhor disse: você está ansiosa, você está se deixando ser levada pela tua ansiedade, pelas distrações, Marta. Enquanto Maria escolheu a melhor parte. Marta, enquanto você está se ocupando e distraída com muitas coisas, só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Querido, a presença do Senhor é insubstituível. A presença de Deus é insubstituível. Não existe dinheiro no mundo que substitui a presença, que compre a presença. Não existe relacionamento no mundo, não existe pessoa no mundo que substitui a presença do Senhor. Valorize essa presença mais do que tudo na tua vida. Valorize a presença de Jesus. Essa presença é insubstituível. Essa presença é insubstituível. Valorize a presença de Jesus. Valorize a presença dele. Dê prioridade, priorize a pessoa de Jesus Cristo na tua vida e dentro da tua casa. Porque enquanto uma estava se deixando levar pela ansiedade, pelas tarefas, pelas distrações, a outra estava dizendo: eu quero mais, Jesus, fala mais, Jesus. Eu preciso mais da tua presença, fala mais. Eu quero ouvir o Senhor falar. Marta, só uma coisa é necessária. E enquanto você está distraída com muitas coisas e se deixando ser levada pela ansiedade, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, a boa parte. E eu posso lhe dizer, Marta, o que Maria escolheu, a boa parte que ela escolheu, a melhor parte que ela escolheu, que é a palavra, que é a minha presença, que é sentar para me ouvir. Isso ninguém nunca vai tirar dela. Nunca vai ser tirada dela. Ninguém nunca vai arrancar dela. Ela sentou para ouvir Jesus falar. Querido, ter comunhão com o Senhor Jesus não tem preço. Ter comunhão com Cristo não tem preço. Ter comunhão com o Senhor através da oração, por meio da oração, não tem preço. Sentir a sua presença enquanto você louva, enquanto você ora, não tem preço. Não tem preço. Porque a sua presença é insubstituível. Amém. Eu quero acreditar. Eu creio que esta palavra tenha falado com você. Em nome de Jesus, que ela fale com você. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar. Talvez você assistindo, ouvindo essa mensagem, você se lembrou de alguém. Então, antes que você se esqueça, manda para essa pessoa, para que ela também seja abençoada através da palavra do Senhor, por meio da sua palavra. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando.